Olá pessoal, bom dia aí a todos. Mais um mês começando e a gente vem aí fazer o apanhado aí do mês anterior, né? O que foi lido nesse mês de novembro de 2017. Esse mês foi mais corrido para mim, então eu li um pouquinho menos do que o mês passado, mas também tenho que confessar que foi um pouco de preguiça. Eu priorizei outras coisas aí no lugar da leitura e poderia ter lido mais alguma coisa, né? Então, na verdade, a quantidade nem foi tão menor assim, mas foram livros mais fáceis e menores. Então, com certeza, a quantidade de material, né, lido foi menor do que o mês passado. Eu li no total esse mês 6 livros, sendo 2 peças de teatro, que são curtas, e um conto, né? E vamos aí mostrar aí para vocês o que foi lido. Eu comecei o mês, eu estava muito interessado aí com essa proximidade de Black Friday. Eu queria comprar muito aquela caixa do Sherlock Holmes, que vem toda a obra completa. Mas acabou que não deu certo e eu achei um grande embuste essa Black Friday e acabei não comprando. Tenho aí as outras edições, né, mais antigas e pretendo no ano seguinte, né, no ano que vem, fazer essa leitura, ou pelo menos começar novamente, que eu já li muita coisa, mas vou ler a obra completa. Mas nessa onda aí de Sherlock Holmes, eu li 3 livros interessantes que usam não são do Conan Doyle, mas usam a personagem Sherlock Holmes na sua história. E não vou me alongar muito, porque eu já fiz aí o vídeo para esses 3 livros, né? O primeiro deles foi o Melodia Mortal, aqui do Pedro Bandeira e Guido Levi, né? Que muito interessante, né? Gostei bastante da premissa aí da história desse livro. Na verdade, são vários contos, né? Mesclando uma aventura de Sherlock Holmes com a morte misteriosa de um grande compositor clássico. E, ao mesmo tempo, nos dias de hoje, um grupo de médicos debatendo essas formas de morte desses grandes compositores à luz da medicina atual, do conhecimento atual médico. Então, muito interessante o livro, valeu bastante a leitura. Emendei aí com o Xangô do Baker Street, do Jô Soares, esse já numa linha bem mais cômica, né? Claro, não podia deixar de ser, em que o Sherlock Holmes vem para o Brasil e se envolve como lata e cria caipirinha e tem aí uma série de peripécias aqui no Brasil. Conhece assim, vários vultos históricos, né? Dom Pedro, Chiquinha Gonzaga, e muito bacana. Gostei muito, a ambientação do livro, fantástica do Rio, falando sobre o Rio Antigo, sobre o modo de vida do Império. Muito interessante mesmo, muito bacana esse livro. Embora saia um pouco daquela imagem clássica, né, do Sherlock. Eu não acredito que ele agisse da forma como ele age no livro vindo para o Brasil. Mas é muito legal, gostei bastante do livro. Depois disso, foi o Sr. Holmes, do Mitch Cullen. Esse eu já gostei bastante. Desde o momento que eu li, esbarrei com ele aí por acaso na internet, achei interessantíssima a premissa dele, que é mostrar a velhice do Sherlock Holmes. Nesse livro ele está aí com 93 anos, solitário, morando no interior da Inglaterra, criando abelhas. E a história são 3 momentos, né? Essa vida dele, o relacionamento dele com um garoto, filho da governanta dele, em que ele faz ele repensar a forma como ele tratou as pessoas durante toda a sua vida. É uma viagem que ele fez ao Japão, atrás de uma planta que supostamente teria poderes miraculosos aí na preservação da memória. E um caso mal resolvido,
dele do passado, que não foi contado pelo Watson, né, na seleção de livros aí que tem de Sherlock, e ele tenta relembrar esse caso e como isso afetou a vida dele. Um livro intimista, não tem absolutamente nada de ação, é bem reflexivo, fala bastante sobre a velhice, a forma como o idoso vai vai refletindo sobre sua condição, né, sobre a vida, as atitudes que tomou na vida, e eu achei muito bacana, uma leitura gostosa e bem recomendada aí. Aí saindo um pouco do universo do Sherlock Holmes e ainda um pouco no clima da saga Plantageneta, que eu terminei no mês passado, eu li aí duas peças, não sei se são uma ou duas, né? A peça Henrique IV, do Shakespeare, né? Que ela é dividida, na verdade, em duas peças, em dois momentos diferentes, e eu não conhecia, gostei muito, muito das duas peças, mais da primeira. Achei uma grande diferença aí entre as duas. A primeira foca mais no Henrique IV e no seu filho Henrique V, mas que ainda era um príncipe baderneiro envolvido aí com outros colegas não tão confiáveis assim, e a transformação que ocorre, né, a partir do momento em que o pai chama ele à razão, né, mostra a ele que ele é o herdeiro da Inglaterra, do trono da Inglaterra, e que ele precisa mudar seu comportamento, e ele faz isso, e mostra aí uma revolta dos barões aí contra o rei, e como ele, o rei e o príncipe, né, lidam com isso. Tem o contraponto cômico, que é um dos personagens mais famosos do Shakespeare, que aparece também na segunda parte, e depois chegou até a ter, a pedido da Rainha Elizabeth I, teve até uma peça exclusiva para ele, que foi se eu não me engano, as Alectos Comadres de Windsor. É muito bacana o personagem, né, o Falstaff. Não vale nada, é um pilantrão de marca, mas é o contraponto aí cômico dessa peça. E a segunda parte, já que eu não gostei tanto como a primeira. A primeira eu achei mais coesa. A segunda eu achei muito quebrada, como se fossem duas peças encaixadas forçadamente. É uma peça, a parte séria, né, a parte que fala sobre o rei Henrique IV aí já está à beira da morte, e mostrando a ascensão ao trono do Henrique V, e como ele lida com essa situação aí dos barões. E é bem mais séria, né, e densa, você tem que ler com mais cuidado. E o contraponto cômico também é feito pelo Falstaff, Bardolfo e outros amigos deles aí, são mais engraçados que os da primeira peça, mas não tem aquela coesão na história. Você pode ler como dois momentos diferentes, uma peça trágica e uma peça cômica. Não aconteceu como na primeira um encaixe perfeito entre as duas. Então isso eu achei a desejar, tá? Mas, logicamente, não poderia deixar de ser ruim, não poderia deixar de ser boa, né? Uma peça do Shakespeare. Mas ainda pretendo ler o Henrique V, já mais famosa, e já mostra o Henrique V, né, no caso o príncipe aí, como rei. Essa eu pretendia ainda ler esse mês, mas por conta de uma outra leitura que caiu nas minhas mãos, acabou não acontecendo. E essa outra leitura foi Poliana, um clássico infantil, ou infanto-juvenil, não sei bem,
é bem antigo, já de 1912, acho que todo mundo aí conhece. E eu tenho uma coisa também de gostar de ler no original, estou pretendendo fazer isso com vários outros livros, dessas histórias clássicas aí que a gente conhece por filmes ou por adaptações, mas ler a obra original e ver por que ela inspirou tantas adaptações. E uma das primeiras que eu fiz aí foi essa, foi o Poliana. E me surpreendi. Achava que era uma história assim, muito bobinha. Realmente, a história não tem grandes reviravoltas, mas ela é muito gostosa de ler, uma leitura rápida, fácil e cativante. A gente tem aquela história aí, fazer o Poliana e o jogo do contente, tá tudo bem. E eu percebi no livro que não é bem assim. A história não é você. A impressão que eu tinha da Poliana era que era até meio fora da realidade, né? Até, não exatamente fora da realidade que eu achei, mas ela vê a realidade de uma maneira mais fácil. O jogo do contente que ela joga não seria exatamente você ver, imaginar tudo bem. Não é isso, é uma fantasia. É mais a forma de você ver as coisas. Aquela história do copo d'água meio cheio, meio vazio. Ou então, como tem aí um ditado, né, que se diz, a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. É ver algo na situação que alivie a dor que ela traz. Então, eu sofri um acidente de automóvel. Que bom que eu sofri um acidente. Não é assim. Que bom que eu sofri um acidente. O fato de eu ter sofrido o acidente continua sendo ruim e trágico. Mas, já que eu sofri um acidente e eu estou aqui de cama com as pernas quebradas, o que eu posso fazer nessa situação de útil, de prazeroso, que alivie o meu sofrimento e que venha a ter um bom resultado. Então eu tenho várias atividades que eu possa fazer, em vez de ficar me lamentando que eu estou ali de cama, sentindo dor e que não posso mais fazer isso ou aquilo. É mais por esse lado. E gostei bastante, tanto que já tenho o volume 2 para ler, que eu também pretendia ler, mas não deu tempo nesse mês, vou ainda encaixar aí nos próximos meses, que é o Poliana Moça. Gostei bastante, leitura bastante recomendada. E por fim, eu li mais um conto aí do Contos Fantásticos, do século XIX. Dessa vez foi o conto Sortilégio de Outono, do Josef von Eichendorff, de quem eu nunca ouvi falar. O conto, ele é bem... Na introdução dele no livro, diz que ele foi a base da criação da ópera Tannhäuser, de Wagner. Eu não conhecia a história. É um cavaleiro que um dia, durante uma caçada, ele se perde e é auxiliado por um eremita e ele acaba ficando amigo, né, desse eremita que o auxilia, o acolhe durante a noite, mostra o caminho de volta. E algum tempo ele fica com aquela história na cabeça e um dia ele resolve voltar, algum tempo depois ele resolve voltar, encontra o eremita da mesma situação e o convence a ir com ele conhecer seu castelo. O eremita vai, come, bebe e nisso ele se solta e começa a contar a sua história. E, curiosamente, a história tem a ver, é uma história bastante, não vou dizer fantasiosa, já porque eu conto o livro mesmo, né, são contos fantásticos. Mas por conta atrás de um amor, ele é levado para um mundo ou uma situação ali bem fantasiosa, como se fosse um mundo à parte, uma outra dimensão, em que tudo é belo
e que ele vive plenamente o amor. E durante essa narrativa, né, que ele faz para esse cavaleiro e aí sua família, e é feita ali através de uma palavra que é dita ali, eles percebem, todos os envolvidos percebem que tem uma ligação entre eles e com essa história fantasiosa, aí fantástica, melhor dizendo, do eremita, e tem ali não vou dizer que tenha uma explicação, é aquela situação, aliás, explica, mas não justifica. Você não entende, você continua tendo aquela situação de uma forma mais clara, tem uma explicação para ela, mas não não fica uma coisa clara, né? Ela continua com aquela aura de fantasia, de irrealidade, que você não sabe se é sonho, se é realidade, se você realmente viveu aquilo. Então, não gostei muito, tá? Dei nota 3 aí no Scooby, mas é interessante, né? Você tem que ver também com um outro ponto de vista. É um conto antigo e o enredo, o local onde ele acontece, né, é típico aí dos contos europeus da mesma época. Então, vendo sobre isso, a escrita é bacana, mas a história, o enredo aí do conto não me cativou. Então é isso, essas foram aí as minhas leituras desse mês. E agora, para dezembro, eu pretendo tirar aí da minha estante um clássico que já está há cerca de 12 anos encalhado, digamos assim. Eu vou ler e acabo sempre protelando, que é o Ana Karenina, o Karenina, né? Na minha edição está Karenina. Então, vamos aí fazer essa leitura nesse mês, tá? Então, por enquanto, ficamos aqui. Esse foi o apanhado de novembro e a gente se vê na próxima leitura, tá bom? Boas leituras aí para todos. Tchau, tchau.